Fala meus devs, como é que vocês estão? Espero que muito bem, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, a gente sabe que ser programador aí tem muitos diferenciais, né? Salários altos, home office, ganhar em outra moeda. A gente está cansado de falar os benefícios aí de ser programador, mas a grande pergunta é: quanto tempo leva para você se tornar um programador de verdade, para você trabalhar realmente dentro de uma empresa de tecnologia? Você vai sair desse vídeo sabendo exatamente quanto tempo você vai levar para se tornar um programador. Sem mais delongas, já vamos lá pro vídeo. Galera, antes disso, eu só queria te pedir para deixar o like, se inscrever aqui no canal e comentar aqui se você já está estudando para entrar no mercado de TI ou se você está apenas começando, qual que é a sua situação. Isso vai me ajudar a ter uma base para conseguir postar mais vídeo aí para vocês e também para a gente chegar nos 1000 inscritos. Estamos quase lá. Quanto tempo demora para você se tornar um programador realmente? E a resposta é depende. Eu sei que vocês nunca gostam de ouvir isso e vocês gostariam talvez até de ter algo mais objetivo, mas a resposta é depende. E depende do que, galera? Existe uma série de fatores que a gente precisa levar em consideração para entender primeiro a sua situação de vida, para depois sim te dizer quanto tempo você vai demorar para conseguir se tornar um desenvolvedor, entrar no mercado de TI, enfim, ter a vida de dev mesmo. A primeira coisa é, a gente precisa entender que o programador, no dia a dia dele, ele vai lidar com tarefas práticas, certo? Então vai surgir uma demanda nova lá para ele fazer, para ele desenvolver um aplicativo, por exemplo, e essa demanda vai estar vinculada à vaga de emprego que ele foi contratado, né? Ou seja, se ele é um cara programador React Node, provavelmente esse aplicativo vai ser desenvolvido talvez nessas linguagens, ou esse site, não sei. Mas isso é o primeiro ponto que a gente precisa levar em consideração. Só que, então, provavelmente, se você foi candidato, se você foi contratado para uma vaga com essas tecnologias, você vai receber demandas referente a essas tecnologias. Isso significa, por que eu estou falando isso, né? Isso significa que você vai precisar dominar uma linguagem de uma forma geral, tá? Então, quanto tempo leva para uma pessoa dominar uma linguagem de programação de um modo geral? Ou seja, entender como ela funciona por trás dos panos? E a resposta é normalmente de 3 a 6 meses para você conseguir entender uma linguagem de programação de uma maneira rápida. Isso não quer dizer que esse tempo de 3 a 6 meses, seja o tempo que você vai levar para entrar no mercado de programação. Existem outros fatores que a gente precisa levar em consideração, mas esse é o primeiro, o seu domínio da linguagem de programação. Quanto tempo você vai levar para dominar isso? Quanto tempo você vai entender isso, ter uma base forte relacionada a isso, tá? Esse é o primeiro fator. O segundo, galera, depois que você dominar a linguagem de programação, entra um outro fator. Quanto tempo você já está exposto aos problemas? Ou seja, uma coisa é você ir lá e dominar uma linguagem de programação, entender tudo como ela funciona. Outra coisa é você praticar, você colocar projetos em prática, você entender os problemas do que essa linguagem enfrenta. Então, por exemplo, você vai subir lá um site e dar um problema X em determinado módulo lá dentro do React, por exemplo. Você sabe resolver esse problema? Se você já passou por essa situação, você provavelmente achou um jeito de resolver isso, usando ChatGPT ou até pesquisa ou internet, seja lá o que for. E isso é um outro fator que determina o quão rápido você vai entrar no mercado de TI, porque a exposição aos problemas te dão um certo nível de experiência para você conseguir subir de nível e se aproximar mais lá do seu objetivo, que é entrar no mercado de TI. Então, quanto mais experiência você tem juntando essa linguagem de programação e enfrentando problemas, que é o nosso ponto 2, mais você ganha experiência para chegar no nível 3, que é a nossa última etapa. A galera se ilude muito achando que simplesmente é você ir lá, decorar os comandos de uma linguagem de programação, fazer uma calculadora lá em JavaScript ou React e simplesmente está pronto, você já pode entrar no mercado de TI. E a realidade não é essa, né, galera? A real é que você precisa enfrentar reais problemas, dominar uma linguagem de programação como base, e aí sim a gente vai para o nosso terceiro ponto,
que é entender o sistema como um todo. E primeira coisa, o que seria entender o sistema como um todo? Você vai desenvolver um site, você não tem somente o React ali envolvido. O React é o front-end, por exemplo. Você precisa entender o back-end, por exemplo, um Node da vida, para saber como que as coisas estão funcionando ali. Como é que funciona esse negócio aqui, que quando eu clico nesse botão, aparece isso aqui. Como que eu entendo isso? E é simplesmente ligando os pontos do back-end com o front-end. E isso quer dizer que você tem um domínio geral de um sistema já. Porque você vai estar nessa fase quando você dominar o back-end, o front-end e o banco de dados. Porque quando você entender todo esse sistema complexo, você já vai estar apto a trabalhar dentro de uma empresa do mercado de TI. Porque uma empresa no mercado de TI, ela basicamente funciona desse tipo. Ela vai te trazer novos desenvolvimentos que precisam ser feitos e para você fazer esses desenvolvimentos, você precisa entender o sistema como um todo. Front-end, back-end, banco de dados, na maioria dos casos. Algumas empresas trabalham simplesmente com back-end, por exemplo, um .NET da vida, ou Java, mas a maioria exige você ter o aprendizado. E como que você aprende isso? E a resposta é simples, eu falo para todo mundo aqui. Desenvolva um projeto próprio, cara. Sabe aquela ideia que você teve sobre desenvolver um sistema do zero, que só você curtia e tal, que você queria sempre desenvolver? Então, põe isso em prática. E como você pode fazer isso? Você pode fazer isso através da inteligência artificial. Você pode usar o ChatGPT, o Vercel para gerar o seu front-end. Tudo isso vai te ajudar muito no seu aprendizado, tá? E aí a gente já coloca mais de 3 a 6 meses para você entender tudo isso. São 2 linguagens de programação mais banco de dados. É só isso? Não. Normalmente as empresas têm outras metodologias que para você conseguir entrar dentro do mercado de TI é essencial você ter, como saber GitHub, saber como funciona a metodologia ágil. Isso são diferenciais que você pode aprender e não demora muito, tá? Para você aprender GitHub, você precisa simplesmente subir o seu projeto lá, enfrentar problemas, entender o que é branch, essas coisas mais técnicas. E como que você resolve todos esses problemas aí? Desenvolvendo projetos próprios, tá? Como você faz projetos próprios? Usando inteligência artificial, ChatGPT, Vercel, ferramentas que vão te potencializar a conseguir entrar no mercado de TI. E quanto tempo demora? 3 a 6 meses cada linguagem, então vamos contar aí 1 ano para você aprender a dominar uma linguagem de programação, por exemplo, React, mais 6 meses para você dominar um Node da vida. Normalmente leva menos tempo, tá, galera? Aí eu tô falando do cara que ele olha uma vez por semana o código e tenta entender, esquece, daí volta, mas você pode fazer isso muito rápido. Eu, por exemplo, algum tempinho atrás, eu desenvolvi um projeto do zero, eu não tinha domínio nenhum em React, em Node e em MySQL, que era um banco de dados lá, em AWS, e eu desenvolvi um projeto do zero nos 6 meses de desenvolvimento. Claro que eu já tenho uma base de programação muito grande, então eu entendo como as coisas funcionam no passo a passo, por que está dando esse erro, essas coisas eu já entendo, mas muitos dos entendimentos foram gerados pelo ChatGPT. O ChatGPT me ajudava muito a resolver os problemas. Tendo isso em vista, temos 1 ano de estudos para você realmente aprender, se tornar um programador de verdade. Desenvolvendo projetos próprios, entendendo as linguagens de programação, entendendo GitHub, metodologia ágil. Tem um cara, eu fiz um vídeo esses dias, cara, se você quiser ver, um cara largou, ele era um vendedor, um cara americano lá, um gringo, ele era um vendedor e ele largou tudo para ser dev. E aí ele focou, 6 meses somente nisso. E qual foi o diferencial que ele conseguiu aplicar? Eu vou deixar esse vídeo para vocês verem, mas eu vou falar aqui para vocês um resuminho. O cara, ele simplesmente se diferenciou no momento que ele contratou um programador para tratar ele como um programador, ou seja, para trabalhar nele como se fosse um dia a dia de programador. Então ele tinha as dailies, as calls do dia, o programador passava tarefas para ele fazer e ele tinha que reportar essas tarefas, mostrar como ele fez e tal, como que foi feito o desenvolvimento, o que ele podia melhorar.
Isso deu um boost muito grande para ele se tornar um desenvolvedor muito mais rápido e no final ele conseguiu 3 vagas de trabalho, tá? Isso em 6 meses, tá, galera? Bom, toda essa base estiver totalmente estruturada na sua cabeça, aí sim você já estará agindo como programador. A sua cabeça, a sua mentalidade já vai estar apta a ser um programador, porque você já vai estar fazendo isso sem perceber com os seus próprios projetos. E aí sim você já consegue dar os seus primeiros passos para entrar dentro do mercado de TI. Ou seja, quanto tempo leva? Na média, 1 ano. Pode ser mais rápido? Pode. O que a maioria da galera faz e que eu acho que, na verdade, na minha opinião, é o ideal. Você entrar, se candidatar em uma faculdade de TI, mesmo que talvez você não queira seguir fazendo faculdade, você pode se candidatar em uma faculdade e pegar um estágio. Porque o estágio te proporciona muitos benefícios, cara. Se você, claro, não é uma pessoa que já tem família e tipo tem que sustentar a casa e tal. Você é uma pessoa mais nova e você pode pegar um estágio porque esse estágio vai te pagar para você aprender. Então você vai passar tipo todo esse tempo de 6 horas por dia e você vai estar sendo pago por essas 6 horas por dia para aprender. Ou seja, não tem metodologia melhor do que isso, porque você vai ser forçado a ser exposto dentro desse mercado de TI. Levando isso em conta, galera, 6 horas por dia de estudo, você vai levar aí a média para um programador estagiário a ser efetivado é de 6 a 12 meses, tá? Então, normalmente aí a galera demora de 6 a 12 meses para ser efetivado. E levando em conta que você iria estudar 6 horas por dia para ser um programador, você levaria esse tempo também para se tornar um programador realmente dentro do mercado de TI. Galera, novamente, para finalizar, a resposta depende sempre de quanto tempo você se dedicará aos estudos, porque de nada adianta você se dedicar 1 hora por dia a fazer quase nada, ou você se dedicar 6 horas por dia como se fosse realmente um estagiário ou até já um programador. Isso vai te trazer muito diferencial no longo prazo. Ou seja, você vai conseguir o seu objetivo mais rápido. E essa é a resposta que depende. Espero que tenham gostado desse vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau!